de um milagre. A paz do Senhor, meus irmãos. Amém. Graças a Deus, estou feliz por mais essa oportunidade de estar na presença do Senhor, juntamente com essa igreja maravilhosa. Eu gosto de vir na Laranjeira. A Laranjeira é uma bênção. Primeira vez que eu estou aqui com o presidente, com o Márcio. Fábio, Márcio é ele. Maravilha. E com certeza Deus tem uma palavra para nós nesta noite, meus queridos. Abra comigo suas Bíblias no livro de primeiro livro dos Reis, capítulo 6. Primeiro livro dos Reis, capítulo 6, versículo 1. Quero agradecer a Deus por essa oportunidade. Mais uma vez poder ministrar a palavra do Senhor. E o Espírito Santo de Deus vai fazer uma coisa linda conosco. Tenho certeza. Quantos acharam que amém? Amém. E disseram os filhos dos profetas a Eliseu: eis que o lugar em que habitamos diante da tua face nos é estreito. Vamos, pois, até o Jordão e tomamos de lá cada um de nós uma viga e façamos-nos ali um lugar para habitar. É segundo livro dos Reis, querido. Eu falei primeiro? Meu Deus, desculpa. Segundo livro dos Reis, capítulo 6. Vou esperar o irmão procurar. Me perdoe. Amém? Amém. E disseram os filhos dos profetas a Eliseu: eis que o lugar em que habitamos diante da tua face nos é estreito. Vamos, pois, até o Jordão e tomemos de lá cada um de nós uma viga e façamos ali um lugar para habitar. E disse ele: ide. E disse um: serve-te de ires com os teus servos. E disse: eu irei. E foi com ele. Chegando eles ao Jordão, plantaram a viga. E sucedeu que derribando um deles uma viga, o ferro caiu na água. E clamou e disse: ai, o que era? E disse o homem de Deus: onde caiu? E mostrando ele o lugar, colocou um pau e lançou ali, e fez matar o ferro. E disse: levanta. Então ele estendeu a sua mão e o tomou. Tome assento, glorificando o nome do Senhor. Até coisas nessa passagem bíblica que me chamam a atenção. E é sobre essas três coisas que eu quero pegar. A primeira coisa que me chama a atenção é o Jordão. Diga comigo, Jordão. A segunda coisa que me chama a atenção nessa passagem bíblica é o erro. Diga comigo, o erro. E a terceira coisa que me chama a atenção nessa passagem bíblica é uma ferramenta. Diga comigo, ferramenta. Eu vou pegar essas duas coisas, Jordão, o erro e ferramenta. Em toda a história da nossa casa, queridos irmãos, Deus sempre escolheu. Deus escolheu Abraão e disse a Abraão: sai da tua parentela, porque eu te darei a terra, e eu te darei essa terra e para toda a tua descendência farei de ti uma grande nação, Abraão. Olha como está as estrelas são numerosas. Hoje eu te digo, Abraão, louva os teus critérios, porque a tua descendência será maior. Vai descendência vai ser. Deus escolhe Abraão, faz uma aliança com Abraão. Da descendência de Abraão, meus queridos irmãos, veio Isaac, filho da promessa. Isaac casa com Rebeca, e todo moço ao ouvir falar de Rebeca se alegra, porque todo moço quer uma Rebeca para sua vida. Eu, graças a Deus, arrumei uma, maravilha. Deus querido, Isaac casa com Rebeca. Da descendência de Isaac vem Jacó. Da descendência de Jacó vem José. Só que José acontece uma coisa: ele é vendido para o Egito. E quando ele é vendido para o Egito, ele fica lá por muitos anos, aproximadamente 17
somente abaixo. Fala para o teu irmão que está do seu lado. E houve Deus quer que aquilo você vocês viva uma já história sabem, de poder uma nesse grande tempo. seca na terra de Canaã, terra Faça a que Deus diferença, havia querido. prometido para Abraão, terra que manava leite e mel. O povo, os irmãos de José que haviam vendido ele, voltam ou vão para o Egito. E diz toda a história que José conta que ele era o irmão vendido, e os filhos de Jacó, juntamente com seu pai Jacó, vão para o Egito. Jacó morre, e durante 400 anos aproximadamente, os israelitas ficam na terra do Egito. Depois de 400 anos, Deus levanta um homem por nome de Moisés, porque a nação israelita estava sendo oprimida por um rei que não conhecia José, por um rei que não conhecia toda a trajetória de vida de José. Israel estava sendo oprimido. Deus levanta Moisés e tira o povo de Israel do Egito. E durante 40 anos o povo anda errante no deserto, passando calor, passando muitas das vezes fome, passando muitas das vezes sede. Moisés morre e o seu sucessor, Josué, se levanta. Josué capítulo 1, Deus começa a animar Josué. Josué, quem sabe, estava desanimado. Ele começa a dizer: Josué, tem de bom ânimo, começa a se animar, porque eu vou dar aquela terra que eu prometi a Abraão, Isaque e Jacó. Eu prometi a Abraão a terra que manda leite e mel, Canaã. E Deus vai preparando Josué e o povo de Israel. Nessa noite, meus queridos irmãos, eu quero que você entenda uma coisa primeiro, antes de eu continuar essa mensagem. Eu vou falar algumas coisas tipificando, usando a tipologia, que é uma área da teologia. A tipologia é: eu pego alguma coisa material e comparo com alguma coisa espiritual. Ou eu pego alguma coisa do Antigo Testamento e comparo com o Novo Testamento. Isso é tipologia. Israel, então, representa a igreja. Grave no seu coração: Israel representa a igreja. Agora Deus levanta Josué, e eles vão e se acampam em Sitim, uma terra perto de Canaã. Só que havia uma barreira para eles chegar a Canaã. Qual era a barreira, irmão Éber? O Jordão. Eles estavam ali parados perto do Jordão, e Deus diz para Josué: Josué, se levante, vai para a porta do Jordão e fique lá. Ficaram 3 dias, meus queridos irmãos. Sabe por quê? Eu parei para meditar por que eles ficaram 3 dias, o povo de Israel, juntamente com Josué, na borda do Rio Jordão. Porque estava uma cheia. Era o mês 9, mês de Nisan, mês que para nós é o mês de abril. Estava tendo um tempo de cheia, chovendo muito em Israel. E o povo estava esperando a chuva passar, as águas baixarem, porque o Rio Jordão é um rio com muitas correntezas, é um rio bravio. E o povo de Israel estava ali esperando. Eu vou esperar, Josué esperando, para ver se as águas iam baixar. Mas as águas não baixaram. Deus disse para Josué: ei Josué, organiza o povo, porque nós vamos atravessar o Rio Jordão. Deixa eu falar alguma coisa aqui nessa noite para você, querido irmão, querido jovem que chegou aqui na noite. Israel representa a igreja. O Jordão representa o limite final da igreja na terra. Antes do povo de Israel chegar à terra que Deus prometeu, havia um Jordão. Antes de chegar o dia em que nós seremos arrebatados para o céu, haverá dias difíceis, dias de dificuldades, porque todos nós vamos ter que enfrentar um Jordão. Um Jordão bravio, um Jordão correntoso. Sabe o que o Jordão representa? Na tipologia bíblica, as nossas lutas, as nossas dificuldades. Quanto Jordão já tentou te parar, para que você não alcance a terra prometida que Deus te prometeu, a Jerusalém celestial que Deus te prometeu. Quanto Jordão já tentou parar você? Aleluia. As lutas,
as dificuldades, as provações. Da onde você menos espera vem uma luta. Da onde você menos espera vem uma prova, para te entristecer, para fazer você retroceder, para fazer você parar. Mas há um segredo de Deus aqui intrínseco na palavra do Senhor, meus queridos. Deus levanta Josué e diz: Josué, organiza o povo e manda os sacerdotes irem com a arca da aliança na frente. A arca da aliança representa a presença de Deus. Moisés disse, quando estava precisando sair de um lugar para outra terra, Deus disse para Moisés: Moisés, eu não vou com vocês. Moisés disse em Êxodo capítulo 33, versículo 14: Senhor, não me faças subir daqui, se a tua presença não for conosco. Aleluia. Só vamos atravessar o Jordão, só vamos passar por essas lutas, só vamos vencer essas dificuldades se a presença do Senhor for conosco. Amém. Se a presença de Deus for conosco. Aleluia. Não se chega na Canaã celestial, não se chega na Jerusalém celestial, se não for com a presença do Senhor. Se não tivermos abalizados na palavra, se não tivermos a presença do Senhor. Só quem tem a presença do Senhor adore nessa noite. Glorifique o nome do Senhor. Exalte, porque você está na casa de Deus. Aleluia. Mas a arca, meus queridos irmãos, representa outra coisa. Na tipologia bíblica, a arca da aliança foi construída de madeira e revestida de ouro. A madeira significa a humanidade de Jesus Cristo. O ouro significa a divindade de Jesus Cristo. Sabe o que eu aprendo com isso, Léo? Josué disse: mandem a arca na frente. Sabe o que Jesus Cristo, o nosso Deus, está dizendo para a igreja do Jordão, a igreja do arrebatamento? Mandem Jesus Cristo na tua frente. Amém. Jesus Cristo é a arca da aliança. Amém. Aleluia. O Evangelho de João, capítulo 14, versículo 6: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Jesus Cristo vai abrir o caminho para você. Aleluia. Eu não sei qual é a dificuldade que você está enfrentando, eu não sei qual é a prova que você está enfrentando, mas Jesus Cristo vai abrir o caminho para você passar. E Canaã celestial está logo ali. Você vai conquistar a promessa. Amém. A promessa que Deus te fez está logo após o Jordão. Mas o que eu acho interessante aqui, meus queridos irmãos, é que o rio estava cheio, mas o povo de Israel e Josué tiveram atitude. Eles disseram: vamos passar. Eu não sei de que maneira vai acontecer, mas nós vamos passar o Rio Jordão. Nós vamos atravessar para o outro lado. Josué diz, Deus fala com Josué e diz: ei Josué, santifica o povo, porque amanhã farei maravilhas no meio de vós. Para que a gente possa ver a bênção de Deus acontecendo nas nossas vidas, para que a gente possa ver o Rio Jordão se abrir, é preciso que venhamos nos santificar. Santificar significa se separar. Jovem, você precisa se separar das coisas dessa terra. Você precisa fazer a diferença. Você precisa ser o sal dessa terra que é insípida. Você precisa ser a luz deste mundo. Aleluia. Um mundo tenebroso, um mundo escuro. Nós precisamos nos santificar. Hebreus capítulo de número 14, versículo 12, ou melhor, capítulo 12, versículo 14: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá a Deus. Se não seguirmos santos na presença do Senhor, santificados e separados deste mundo, não veremos a Jerusalém celestial, não atravessaremos o Rio Jordão que nós temos na vida, o limite final dessa terra. É preciso nos santificar. Mas sabe o que aconteceu? O povo se santificou, a arca foi na frente, e quando os sacerdotes que carregavam a arca botaram o pé na água, a água parou.
A água que estava indo para baixo foi, aquela água que estava aqui parou e fez uma parede enorme, e o povo de Israel passou. Aleluia! Não importa a barreira, a dificuldade que está na tua frente, se a presença do Senhor for contigo, se você estiver na obediência de Deus, se você estiver na santidade de Deus, não há barreira que fique na sua frente, não há muralha que fique na sua frente, não há Satanás que impeça a tua bênção, não há inferno que impeça a tua vitória, porque a Bíblia Sagrada diz em Números capítulo 23, versículo 23, que nenhuma ferramenta preparada contra as nossas vidas pode prosperar. Aleluia! Nenhuma ferramenta preparada contra a tua vida vai prosperar. Nenhuma. O Rio Jordão significa na Bíblia Sagrada o limite final. Mas o Rio Jordão representa outra coisa, meus queridos. O Rio Jordão representa lugar de humilhação. A Bíblia Sagrada diz que Naamã estava leproso. Havia uma menina na casa de Naamã e disse: ei, lá em Israel há um profeta chamado Eliseu. Se o Senhor ir lá, ele vai te curar. Naamã fala com o rei da Síria, e o rei da Síria manda cartas para o rei de Israel. O rei de Israel fica sabendo e diz: eu não posso fazer nada. E ele rasga suas vestes. E Eliseu soube disso. Quando Eliseu soube disso, diz a Bíblia Sagrada, meus queridos irmãos, que Eliseu mandou Naamã vir até ele. Quando Naamã estava chegando perto da casa dele, Eliseu pediu para o mensageiro dizer: ei, manda Naamã mergulhar 7 vezes no Rio Jordão. Naamã disse: ei, eu mergulhar no Rio Jordão? Um rio sujo daquele, um rio podre daquele, eu mergulhar no Rio Jordão? Não são os rios de Damasco mais belos, mais bonitos? Sabe, meus queridos irmãos, tem muito jovem querendo sair do Rio Jordão, não quer mais mergulhar no Rio Jordão, quer mergulhar em Damasco porque os rios são mais bonitos, porque os rios são mais belos. Mas enquanto você não mergulhar no Rio Jordão, você não vai sair da onde você está. Aleluia! O rio de Damasco pode ser bonito, lá fora o mundo pode ser bom, mas aqui no Rio Jordão tem palavra, aqui no Rio Jordão tem a presença de Deus, aqui no Rio Jordão tem a glória de Deus. Enquanto você ficar aqui, haverá transformação na sua vida. Não mergulhe no rio de Damasco. Você está pensando em mergulhar no rio de Damasco? Você está pensando em sair por aí e não mergulhar mais no Rio Jordão, que é a casa de Deus? Aleluia! O orgulho de Naamã, a soberba de Naamã, não queriam deixar que ele mergulhasse no Rio Jordão. Aleluia! Quando eu aprendo, meus queridos irmãos, e olho para a Bíblia Sagrada e vejo a soberba e o orgulho, eu olho para Elias na caverna. Deus chega para Elias e diz: Elias, o que tu está fazendo aí, rapaz? Ah, sabe, né? Eu fui o único que não me prostrei perante Baal. O Senhor olhou para ele e disse: ei, levanta daí, rapaz. Existem 7.000 que não se prostraram. Tem gente, meus queridos irmãos, que acha que só ele ora. Tem gente que acha que só ele faz as coisas. Aleluia. Enquanto não mergulhar no Rio Jordão, não vai sair da mesmice, vai ficar embaixo. Ah, mas no momento que você sair, mergulhar no Rio Jordão, você vai sair curado desta lepra e vai sair para glorificar o nome do Senhor, para exaltar o nome do Senhor. Mergulhe no Rio Jordão. Quer ser abençoado? Passe pelo Rio Jordão, porque o Rio Jordão é lugar da unção de ousadia. Eu lembro de João Batista na Bíblia Sagrada. Ele estava no Rio Jordão, e ele disse: raça de víboras. Ele pregava com ousadia. A nossa geração precisa passar pelo Rio Jordão. A nossa geração precisa se humilhar no Rio Jordão, e para ter ousadia, unção de ousadia, para pegar a palavra de Deus como ela é. Aleluia! Para
Rio Jordão. Aleluia. Sabe o que aconteceu no Rio Jordão? João estava lá batizando. De repente, ele viu o meigo Nazareno caminhando pelas montanhas. E ele disse em voz alta: eis o Cordeiro de Deus. Aleluia. Que tinha pecado. E quando você não passar pelo Rio Jordão, você não pode anunciar o Evangelho de Jesus Cristo com ousadia. Enquanto você não passar pelo Rio Jordão, nada vai acontecer na sua vida. É preciso passar pelo Rio Jordão, porque quando você passar no Rio Jordão, Urabacasséria mandarai. Glória a Deus. Você vai orar e Jesus vai curar. Você vai orar e Jesus vai batizar. Você vai orar e Jesus vai libertar. Urabacasséria mandarai. Mas passe pelo Rio Jordão. Quando falo em Rio Jordão, eu lembro de Jesus Cristo vindo para ser batizado. Depois de ele ser batizado, uma voz do céu disse: esse é o meu filho. Aleluia. Rio Jordão é lugar onde Deus fala. Sabe quando é que Deus fala mais com a gente? Quando a gente está no Jordão. Não é quando a gente está no monte. Está lá em cima. É quando as correntezas do Jordão batem na gente. Aleluia. As lutas vêm ao nosso encontro e nós se humilhamos na presença do Senhor. Daí Deus diz: ei, meu filho, eu estou contigo. Aleluia. Não pare! Aleluia. Deus fala com você no Jordão. Sabe quando as promessas parecem que são esquecidas? Deus me esqueceu. Deus faz anos que não fala comigo. Ele me prometeu que eu seria um grande pregador. Ele me prometeu que eu seria um grande missionário, pregador da palavra do Senhor. Mas parece que ele não fala comigo. Talvez você precise voltar lá para o Jordão. Talvez você está em Damasco ainda. Saiu da presença do Senhor e Deus silenciou na sua vida. Volte para Jordão hoje. Volte para o Jordão hoje, porque Jordão é lugar onde Deus fala. E Deus está falando nessa noite com você. Deus está falando com você nessa noite. Jordão, lugar de abrigo. Os profetas jovens disseram para Eliseu: ei, nós precisamos sair desse lugar estreito. Está muito apertado aqui, tem muita gente aqui. Vamos para a borda do Jordão, vamos para o Rio Jordão. Vamos fazer um abrigo para nós. Jordão é lugar de abrigo. A Bíblia Sagrada diz, e o Dalo leu nessa noite, que é aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente, descansará. Somente o Senhor é o nosso abrigo. Somente Ele pode te proteger. Somente Ele pode te guardar. Jordão, lugar de limite final, lugar de humilhação, lugar de unção de ousadia, lugar onde Deus fala e lugar de abrigo. Porém, eu acho um erro aqui nessa passagem. Os jovens pegaram ferramentas emprestadas. Vocês sabem por que os jovens pegaram ferramentas emprestadas, meus queridos? Porque o ferro naquela época era muito caro e eles não queriam pagar pelo ferro para fazer o machado. E por isso que eles pegaram ferramentas emprestadas. A nossa geração não pode pegar ferramentas emprestadas. A nossa geração tem que pagar o preço pelo ferro. O problema desta geração, e eu me preocupo com isso, que é que a nossa geração não está mais querendo pagar o preço. A nossa geração não quer mais orar. A nossa geração não quer mais jejuar. A nossa geração não quer mais
ter intimidade com Deus, pagar o preço para Deus usar. Eles pegaram a ferramenta emprestada, e todas as vezes que eu paro para meditar nessa passagem bíblica, eu me pergunto e começo a pensar que toda a ferramenta emprestada gera prejuízo. Quando eu e você pegamos algum serrote emprestado, meus irmãos, a maioria das vezes o serrote estraga na nossa mão. Ferramentas emprestadas geram prejuízos. Se Deus te chamou para pregar, pregue. Se Deus te chamou para cantar, cante. Agora, se Deus te chamou para pregar e você quer cantar, por favor, é ferramenta emprestada. Você só vai trazer prejuízo para a sua vida. Ferramentas emprestadas, meus queridos irmãos, não funciona direito na nossa mão. Sabe por quê? Somente o dono conhece a ferramenta. Amém. Somente o dono da ferramenta que conhece ela tem o segredo de como usar ela. Cada um de nós possuímos uma ferramenta, e cada um de nós sabemos o segredo, como podemos usá-la. O segredo está lá, quem sabe, oculto no nosso quarto, quando muitas das vezes sozinho nós oramos, clamamos, jejuamos, pagamos o preço para que Deus use a ferramenta que nós temos. Porque a ferramenta na mão de Deus pode acontecer qualquer coisa. E quando eu olho para a história, meus queridos irmãos, eu vejo que Davi não aceitou qualquer ferramenta, não aceitou qualquer coisa emprestada. Saul queria emprestar a armadura para ele. Ele começou a andar e disse: opa, isso aqui não serve para mim. Coisa emprestada não serve para mim. Eu vou com a minha fundinha mesmo, eu vou com a minha pedra mesmo, porque eu vou derrotar esse gigante. Eu não preciso de armadura de Saul, eu não preciso de armadura de ninguém. Eu vou sozinho e vou no nome do Senhor. Amém. Meus queridos, sabe o que nós temos que aprender? A não usar as armaduras emprestadas. Quais as armaduras do crente, então, no Everton? Aquilo que Paulo escreveu em Efésios: revestivos de toda a armadura de Deus, o capacete da salvação, a couraça da justiça, a espada do Espírito, o escudo da fé, as sandálias que anunciam o Evangelho da paz. Aleluia. Revestivos de toda a armadura de Deus. Meus queridos, quando eu olho para essa passagem bíblica e vejo que aqueles jovens não queriam pagar o preço, eu gostei de Osiel quando ele trouxe uma palavra domingo, que Davi não queria de graça a eira de Araúna, porque ele disse: eu não vou comprar uma coisa que não me sacrifique nada para adorar ao Senhor. Davi entendia que ferramenta emprestada, que ferramenta doada, que coisa doada não serve para ele. Você tem que pagar o preço. O preço. Sacrificar para adorar a Deus, para glorificar o nome do Senhor, para exaltar o nome do Senhor. Um grande erro daqui, meus queridos, é que era ferramenta emprestada. Mas havia uma ferramenta, e é sobre esta ferramenta que eu quero pregar nessa noite. Sobre ferramentas nas mãos do Senhor. Qualquer coisa na mão de Deus vira ferramenta. Qualquer coisa. Moisés tinha um cajado, mas na mão de Deus virou uma furadeira. Mas como não é? Moisés, o povo estava passando por dificuldades e morrendo da sede. Deus disse para Moisés: ei Moisés, pega o teu cajado e bate na rocha, que quando tu bater nessa rocha vai sair água. Meus queridos irmãos, o cajado de Moisés virou uma furadeira, porque humanamente falando, o cajado não poderia furar aquela pedra, talvez nem uma furadeira, mas eu só sei que na mão de Deus aquele cajado virou uma ferramenta. Cajado na tipologia bíblica significa autoridade. A geração de hoje está precisando de mais autoridade. Autoridade para bater na rocha e a rocha sair água.
Meus queridos, mas como isso, meu Everton? Porque há muitos coração de pedra. Há muitos coração de pedra. Mas Deus precisa de uma autoridade para quebrar esse coração de pedra. Mas, irmão Everton, como assim? Eu provo pela Bíblia. João capítulo 7, versículo 38. Aquele que crê em mim, rios de água vivas brotarão de dentro de mim. Aleluia. Se eu e você tivermos autoridade na mão do Senhor, nós vamos pregar com ousadia, pregar com autoridade, e o coração de pedra vai se quebrantar, vai jorrar águas vivas, rios de água viva, porque há muitas pessoas com coração de pedra. Meus queridos, mas eu olho para a Bíblia Sagrada e vejo que outras coisas viraram ferramentas na mão de Deus. Cântaros, trombetas e tochas viraram ferramentas nas mãos dos 300 homens de Gideão. Nas mãos dos 300 homens de Gideão, uma trombeta, as trombetas, os cântaros vazios, não eram cântaros cheios, cântaros vazios e tochas viraram ferramentas na presença do Senhor. Sabe por que, meus queridos irmãos, que Gideão e os 300 venceram aqueles inimigos? Porque na tipologia bíblica, trombeta significa a voz de Deus. Trombeta significa o próprio Deus. Deus estava ali tipificado nas trombetas. Cântaro vazio significa Jesus Cristo. Filipenses capítulo 2, versículo 5 e diante, que ele não teve como usurpação ser igual a Deus, mas antes esvaziou-se de si mesmo por mim e por você. Cântaro vazio significa Jesus. Tocha significa Espírito Santo de Deus. Sabe por que aqueles homens venceram? Porque a Trindade Divina estava ali. A Trindade Divina estava com eles. Sabe como é que nós vencemos os inimigos? Sabe como é que nós vencemos as provas e as dificuldades? Quando Jesus Cristo, quando Deus e quando o Espírito Santo está conosco. Quando a Trindade Divina se apresenta nas nossas vidas, nós temos a vitória garantida. Amém. Essas três coisas viraram ferramentas na mão do Senhor. Mas eu olho para a Bíblia Sagrada e vejo que uma funda virou ferramenta. Davi pegou aquela funda e uma pedra, e a pedra que representa também Jesus Cristo, porque João disse que ele era a pedra rejeitada pelos homens. Ele pega aquela pedra e dá no gigante, e o gigante vem ao chão. Ferramentas nas mãos do Senhor. Eu e você somos ferramentas na mão de Deus. Amém. Com Jesus Cristo nós derrubamos qualquer gigante. Com Jesus Cristo nós vencemos qualquer inimigo. Com Jesus Cristo nós derrubamos muralhas. Quando eu observo na Bíblia Sagrada que qualquer coisa na mão de Deus vira ferramenta, eu olho para os trapos velhos que tiraram Jeremias do calabouço. Jeremias estava no calabouço. Deus usou Ebed-Meleque com os trapos, e ele jogou os trapos para Jeremias. Jeremias, amarra aí sobre as covas do teu braço, que eu vou te puxar, Jeremias. Meus queridos, mas observando a Bíblia Sagrada, como é que os trapos velhos conseguiriam tirar Jeremias, um homem aproximadamente de 65, 70 quilos, trapos velhos tirando Jeremias do calabouço? Sabe o que eu aprendo com isso, irmão Márcio? Que trapos velhos são coisas práticas. Muitas das vezes a gente pode estar fraquinho, mas Deus quer nos usar como ferramenta para tirar muita gente que está no calabouço, para tirar muita gente que está enterrada no calabouço, no lamaçal do pecado. Muitas das vezes você se diz fraco, você se diz incapaz de fazer alguma coisa na casa do Senhor, mas é você que Deus quer usar. Você é uma ferramenta nas mãos do Senhor. Paulo disse: quando estou fraco, é aí que eu estou forte. Você pode ser fraquinho, mas Deus quer te usar para ganhar as almas nesses últimos dias. Nós somos a geração das ferramentas, ferramentas que Deus quer usar, mas ferramentas que precisam de autoridade de Deus,
de poder de Deus. Eu olho para a vida de Pedro e João na porta formosa lá no templo. Havia um homem pedindo esmola, e aquele homem olhou para Pedro e para João e disse: ei, dai-me um pouco de dinheiro aí, ouro, prata. Pedro olhou para ele. Foi Pedro ou foi João? Me ajude. Pedro. Foi Pedro. Pedro olhou para ele e disse: ei, eu não tenho ouro e nem prata, mas levanta e anda. Aleluia. A nossa geração, presbítero, irmão Fábio, está precisando de poder. Mas, irmão Everton, como é que eu busco poder? Essa ferramenta, poder, Jesus Cristo já te deu. Eis que vos dou poder para pisar sobre serpentes e escorpião e toda obra maldita. Deus te deu poder. A nossa geração precisa mudar de mente. A nossa geração precisa ter o levanta e anda e esquecer um pouco da ouro e da prata. Estamos preocupados com ouro e com prata, mas não estamos preocupados com o levanta e anda. Queremos dinheiro, queremos um bom carro, queremos uma boa casa, mas a obra do Senhor não queremos fazer. Aquilo que Deus colocou nas nossas mãos, não queremos fazer. Estamos tão preocupados com a coisa deste mundo, que no momento que nos chamam para orar por alguém, não queremos ir. Que no momento que nos chamam para interceder por uma vida, não queremos ir. Temos ouro e temos prata, mas não temos o levanta e anda. Essa geração precisa de autoridade. A ferramenta da autoridade, a ferramenta do poder. Que eu e você nessa noite não venhamos nos preocupar somente com as coisas dessa terra, mas que venhamos nos preocupar com a obra do Senhor. E ter o levanta e anda. Eu acredito que esta geração vai ver. Esta geração vai ver jovens sendo usados na mão do Senhor para dizer para o coxo: levanta e anda, e o coxo vai levantar. Essa geração vai ver jovens pregando em cima do púlpito e pessoas sendo curadas instantaneamente lá embaixo. Essa geração vai ver um exército de jovens compromissados com a palavra do Senhor, compromissados com a obra de Deus, que vão ganhar almas, que vão tirar Jeremias de calabouço, que vão derrubar gigantes, que vão passar a barreira do Jordão. Meus queridos, Israel, somente quem entrou em Canaã foi Josué e Caleb. Toda a geração que saiu do Egito morreu no deserto. Somente Josué e Caleb entraram em Canaã. Muitos já passaram por nós, muitos ainda estão indo, mas eu acredito que esses jovens que estão aqui são a geração que são a geração que vão atravessar o Rio Jordão. É a geração que vai atravessar o Rio Jordão e vai conquistar a terra prometida, a Jerusalém celestial. Se coloque de pé. Eu quero orar. Eu quero interceder pela tua vida. As nossas horas se passaram. Eu quero orar por você, que a palavra de Deus tocou no seu coração. Você reconhece que a sua ferramenta está guardada. Você que reconhece que a sua ferramenta, quem sabe, não está sendo utilizada. Ou quem sabe, você que reconhece que a sua ferramenta você pegou emprestado. Não é a sua ferramenta. Não é essa ferramenta que você deveria estar usando. Você que quem sabe reconhece que precisa entrar no Rio Jordão. Você que quem sabe reconhece que precisa da presença de Deus. Aleluia. Aleluia. Você que quem sabe tem mergulhado nos rios de Damasco, porque os rios de Damasco são bons,
Os rios de Damasco são limpos. Os rios de Damasco são gostosos de mergulhar. E por algum motivo você deixou de mergulhar no Rio Jordão. Deixou de mergulhar na presença do Senhor aqui, na casa de Deus. Eu te convido nesta noite a voltar a mergulhar no Rio Jordão. Pare de mergulhar em Damasco. Damasco não é o seu lugar. Volte a mergulhar no Rio Jordão. Jordão é o teu lugar. Jordão é o teu lugar, o lugar que Deus quer te usar. O lugar que Deus tem preparado uma grande vitória para você. Cuidado, você que está mergulhando em Damasco. Cuidado! Parece bonito, né, Damasco? Parece bom, Damasco. Mas a Bíblia Sagrada diz que há caminhos que para o homem parecem caminhos bons, mas o seu final são caminhos de morte. Meu Deus. Aleluia. É sério, meus irmãos. A minha carne treme aqui nessa noite. Deus está dando oportunidade para alguém aqui. Saia hoje de Damasco. Amanhã pode ser tarde. Aleluia. Temos alguém para aceitar a Jesus nessa noite? Não temos. Alguém para voltar para Jesus? Temos? Não temos ninguém. Eu quero convidar você que a palavra de Deus tocou no seu coração, que eu quero orar, porque as nossas horas já se passaram. Vem aqui na frente que eu quero orar por você.